E aí, galera, estamos aqui de novo para ver outro momento lindo com o Senhor. Graças a Ele sejam dadas, aleluias e glórias todos os dias. Agora eu vou começar com um texto, galera, que se encontra lá em Lamentações, acho que capítulo 3, de versículo de 39, que diz o seguinte, nessa tradução que eu tenho aqui. Porque uma pessoa que está viva deveria se queixar das consequências do seu pecado? O que eu entendo aqui? Eu ainda estou vivo, errei pra caramba e estou reclamando da situação. É tipo, plantei joio, mas eu quero colher trigo. Mas como assim? Eu plantei foi joio? Eu tenho que colher o que? Joio? Não tem como eu plantar joio e colher trigo. A semente não sofre essa mutação embaixo da terra, pelo menos não nos tempos modernos que a gente conhece aqui, né? Só na ficção. Então, por que eu comecei com esse texto? Lá no grande e assustador deserto, que eu já comentei, já mencionei, eu notei as pessoas que estavam ali, assim como eu, pessoas desobedientes, pessoas que não seguiram a lei. E lá em Romanos 13 fala, todos estejam sujeitos às autoridades, porque não há autoridade imposta sem a vontade de Deus. Todas foram impostas por Deus. E também deixa bem claro lá em Romanos, se você quer ficar livre do problema com a autoridade, faça o bem. Aí você vai viver em paz com a autoridade. Então, aquelas pessoas que estavam junto comigo no grande assustador deserto, por algum momento erraram na vida. Ou seja, hoje eu sou, como cristão que eu me tornei, eu perdi meu direito de reclamar, porque eu não tenho, ninguém tem direito de reclamar, não. Porque nós não somos merecedores de nada, segundo o que a Bíblia narra. Mas a graça de Deus nos alcança, amém, aleluia, sejam dadas a Ele, né? Porque a graça nos alcança, senão nós já teríamos sido exterminados. Então as pessoas já acordavam lá reclamando de tudo. Reclamava do café, reclamava daquilo outro, reclamava da comida, reclamava do frio, reclamava do calor, reclamava do geral. Então eu comecei a pensar, pô, como que a gente reclama, né? Aí eu ficava pensando, eu já cristão, será que algum deles já agradeceram pelo dia de hoje? Por ter acordado, por estar de pé, cheio de saúde, pronto para vencer mais um dia, preso. Aí começou a vir texto na minha cabeça, mais uma vez, aí eu junto tudo no papel, como eu falei que eu ia trazer alguns raps, só que agora eu não estou trazendo cantado mais, assim como eu não trouxe o anterior, não estou trazendo mais cantado por falta de tempo para decorar, você entendeu? E como uma coisa que é feita para Deus tem que ser feita na maior perfeição, eu não vou cantar um negócio com a cara, então eu estou trazendo a leitura das letras. E sobre esse tema de questionamento, de murmuração, eu trouxe esse texto aqui, presta atenção para vocês verem que legal que ficou. Porque você está questionando a vontade do Senhor, se você está colhendo o que você plantou, fica pelos cantos, reclamando de tudo, mas está vivo no presente, pode mudar o futuro, reclama que está chovendo do frio e do calor, se tudo está assim, é a vontade do Senhor, não devemos reclamar em nenhum momento. Na Eclesiastes 3, que para tudo tem um tempo, tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar, tempo para colher, tempo para matar, tempo para curar, tempo para destruir, tempo para edificar, tempo para rir, tempo para chorar, tempo para lamentar e tempo para dançar, tempo para jogar pedras, tempo para juntar pedras, tempo para se abraçar e tempo para se isolar, tempo para perder, tempo para procurar, tempo para jogar fora e tempo para guardar, tempo para rasgar, tempo para costurar, tempo para ficar calado e tempo para falar, tempo para amar, tempo para odiar, tempo para paz, tempo para guerrear. Porque você está questionando a vontade do Senhor, porque você está questionando se é um pecador, porque você está questionando a vontade do Senhor, se você está colhendo o que você plantou, porque você está questionando a vontade do Senhor, porque você está questionando se é um pecador, porque você está questionando a vontade do Senhor, porque você está questionando o seu Criador.
Veja a história de Ruth, de como ela usou a sua fé, mesmo depois de ficar viúva, ela permaneceu de pé, e do lado da sua sogra ela não arredou o pé. A família de Elimelec se muda para Moabe por causa da fome severa que atingiu sua cidade, e no campo de Moabe ele faz morada, e logo morre, deixando a família inteira dilacerada. Com o tempo, os filhos de Noemi se casam com as moabitas, porque eles queriam constituir suas famílias, mas não tiveram sorte, porque logo conheceram a morte, e Orfa e Ruth ficaram largadas à própria sorte. Noemi pede para suas noras voltarem para o seu lar, porque para a sua cidade Belém ela decidiu voltar. Ruth não quis voltar por causa do que aconteceu, mostrando lealdade a Noemi e também ao verdadeiro Deus. Junto elas vão para Belém porque era vontade do Senhor. Ruth vai explicar o campo de Boaz, que se tornará o seu resgatador. Ruth e Boaz se encontram e ele é hospitaleiro. Ruth fala a Noemi sobre Boaz e seus conselhos, conta como ele é um bom senhor, conta o quanto ele demonstrou favor. Ruth vai a ele e deita aos pés de Boaz o Senhor, e Boaz, sagrado de Ruth, se torna o seu resgatador. Depois que eles se casaram, seu filho Obed nasceu, antepassado de Davi, ungido do verdadeiro Deus. Veja como Ruth passou por tudo sem murmurar, veja como Deus abençoou por ela não reclamar. Porque você está questionando a vontade do Senhor, porque você está questionando se é um pecador, porque você está questionando a vontade do Senhor. Se você está colhendo o que você plantou, porque você está questionando a vontade do Senhor, porque você está questionando se é um pecador, porque você está questionando a vontade do Senhor, porque você está questionando o seu Criador. Há muito tempo existiu um homem, Mordecai, e sua sobrinha, uma moça linda que era uma judia. No tempos do rei Assuero, um banquete foi oferecido, mas a rainha Vasti não se apresentou e perdeu todo o seu brilho. Com a rainha Vasti, o rei ficou chateado, e da rainha Vasti tirou todo o reinado, mas o rei não pode ficar sem uma rainha, então passou a procurar quem a substituiria, mandou reunir as moças bonitas daquela cidade, a escolhida receberá a coroa no lugar da rainha Vasti. A sobrinha de Mordecai, Esther, era uma gracinha, achou favor do rei Assuero, então se tornou rainha. O rei não estava entre amigos, mesmo tendo um reino forte, porque seus funcionários tramaram a sua morte. Mordecai descobre tudo e avisa para o rei, e tudo fica registrado no livro da lei. Mas o rei agradece o homem que tem o coração maldoso, que trama eliminar os judeus do meio do seu povo. Mordecai pede a Esther para interceder pelos judeus, porque era um povo temente, acreditava no verdadeiro Deus. Amã decide matar Mordecai, e disso eu já sei, porque ele era um judeu em frente ao portão do rei. Amã decide pregar Mordecai em um madeiro, mas estava registrado no livro da história que Mordecai salvou o rei Assuero. Mordecai é agradecido pelo rei Assuero, e Amã é pendurado no seu próprio madeiro. Mordecai é exaltado, está em pobre pelos judeus. O rei emite o decreto porque era a vontade de Deus. Aí teve alegria e alívio para os judeus. Mas uma vez ficou claro que a vontade de Deus é que prevalece, então para de murmurar para ver se você cresce, porque você está questionando a vontade do Senhor, porque você está questionando se é um pecador, porque você está questionando a vontade do Senhor, se você está colhendo o que você plantou, porque você está questionando a vontade do Senhor, porque você está questionando se é um pecador, porque você está questionando a vontade do Senhor, porque você está questionando o seu Criador. Tenho certeza que você já ouviu falar da fé de Jó. Um dia ele tinha tudo, no outro dia tudo era pó. Mesmo sem nada, ele pronunciou: Deus que deu, Deus que tirou, bendito seja o nome do Senhor. Mas Jó se achava justo e teve de falar, e daquela hora em diante ele passou a murmurar, amaldiçoando a sua vida o dia em que nasceu, perguntando por que naquele dia ele não morreu. E seus amigos ficaram sabendo de toda a sua desgraça, vieram falar com Jó porque sabiam que o inimigo laça. Sabendo do poder de Deus e de toda a obra que ele faz, um primeiro a falar foi seu amigo Elifaz. Mas Jó, confiando na sua justiça, continuou murmurando e amaldiçoando a sua vida. Depois quem passou a falar foi seu amigo Bildade, mas Jó continuou dizendo que aquilo tudo era maldade. O próximo a falar foi seu amigo Zofar, mas confiando na sua justiça, Jó não parou de murmurar. Por último veio Joveliú e falou para Jó toda a verdade, do grande poder de Deus desde a antiguidade, de como Deus criou tudo sem a ajuda de outro ser, e de que nosso dever é prostrar diante dele e sempre agradecer. Enfim, o próprio Deus falou com Jó e fez um monte de perguntas, mas Jó calou a boca porque não teve resposta. Veja o quanto Jó contra tudo murmurou, mas o que aconteceu foi a vontade do Senhor. Ele restaurou a vida de Jó e deu Jó todo em dobro, porque ele ama os seus filhos. Eu sou o nosso Deus Todo-Poderoso.
Ele é Deus o Criador e Jeová é o seu nome. Vê o que ele falou em Isaías 45, 11, que eu vou ler para vocês aqui, que diz o seguinte: assim diz Jeová, o Santo de Israel, aquele que o formou, será que vocês querem me questionar sobre as coisas que acontecerão e me dar ordem sobre meus filhos e as obras das minhas mãos? Então, e continua aqui. Mas isso deixa bem claro que a murmuração só inflama. Deus gosta de quem agradece, Deus não gosta de quem reclama. Porque você está questionando a vontade do Senhor, porque você está questionando se é um pecador, porque você está questionando a vontade do Senhor, se você está colhendo o que você plantou, porque você está questionando a vontade do Senhor, porque você está questionando se é um pecador, porque você está questionando a vontade do Senhor, porque você está questionando o seu Criador. Então, por que eu fiz isso? Por que isso aqui eu recebi isso aqui? Pelo seguinte, por que eu li esses dois textos que eu vou ler de novo aqui? Isaías 45, 11, que diz: assim diz o Santo de Israel, aquele que o formou, será que vocês querem me questionar sobre as coisas que acontecerão e me dar ordem sobre os meus filhos e as obras das minhas mãos? E o outro de Lamentações 3,39, que diz o seguinte: por que uma pessoa que está viva deveria se queixar das consequências do seu pecado? Por quê? Por que eu trouxe isso aqui? Que a gente murmura muito, aí você acaba esquecendo de agradecer, de ser grato pelo que tem. Porque se você está vivo aí, você está tendo o suficiente para viver, independente da situação mais catastrófica que você esteja vivendo, mas você ainda está vivo, está respirando, está andando. Opa, alguma coisa tem aí que você ainda está vivo. E as pessoas hoje, elas se esqueceram de que Deus é o Criador, nós somos sujeitos a Deus. Deus deu as outras espécies. Você entendeu? Deus deu autoridade ao homem sobre as outras espécies, ou seja, Deus pôs as outras espécies sujeitas ao homem, mas Deus não ficou sujeito ao homem, não. Deus ainda continua ditando as regras. É tanto que a Bíblia traz o quê? Obediência e desobediência. Ou seja, os resultados do obediente, o resultado do desobediente. Ou seja, se a gente tem que obedecer algo, é porque alguém superior a gente impôs essa regra, ou seja, um ser maior, Deus, impôs determinadas coisas que devemos seguir, que devemos praticar para herdar aquele reino maravilhoso que está sendo preparado desde a fundação do mundo, onde nós vamos viver. Aquele que vencer viverá por toda a eternidade. Porque as pessoas se esqueceram disso, elas acham que elas mandam em Deus, que Deus trabalha para elas. Ah, vai sair de casa, tá chovendo já um dia, 2 dias, 3 dias. Ai meu Deus, chega de chuva já, dando ordem a Deus para parar de chover, como se, eu sei que está na hora de parar, Deus está todo errado. Não. Vou mexer com uma coisa, tá ventando demais. Ah, meu Deus, podia parar esse vento que tá me atrapalhando. Pera aí, quem que tá errado? Eu ou Deus? Ah, o sol tá quente demais, esses dias mesmo o sol tá quente. Ai, meu Deus, não tô aguentando mais sol. É como se estivesse falando: ô Deus, que é isso, sol? O sol tá quente demais, para com esse sol aí. Não é bem assim. Tá frio demais. Você entendeu? Tá sempre questionando. Porque é como se viver sozinho no planeta, né? Como se Deus tivesse que agradar somente a vontade determinada de cada um, mas não. Deus olha o todo como um todo, Ele se preocupa com tudo. De repente o vento está te atrapalhando, mas Ele está girando a energia eólica em algum lugar, e aquelas hélices gigantes. O calor, de repente, está te incomodando demais, mas ele está fazendo a água evaporar em determinado lugar para cair chuva em determinada lavoura, em determinada cidade. O frio está demais, tem que esfriar, tem que fazer o frio também, porque a terra é um corpo, a terra é um ser vivo, então tem que ter o equilíbrio, que tudo na vida é um equilíbrio. Então, hoje eu trouxe isso aqui para tentar fazer com que vocês entendam a nossa posição, a sua posição como ser humano, a minha posição como ser humano. Deus está aqui, nós estamos aqui. E debaixo de nós estão todas as espécies que Ele nos deu lá em Gênesis ainda, né? Para a gente dominar sobre todas as espécies, mas Ele nunca falou que a gente ia dominar sobre Ele, não. Então, aqui eu quero hoje, nesse vídeo especialmente, abrir os olhos das pessoas para que
Deus não anda pelo meu mandato, Deus não anda sobre as minhas ordens, Deus não anda sobre as suas ordens, sobre a sua vontade. Você faz a vontade de Deus e Ele que observa em secreto o te recompensará generosamente. Você entendeu? Ou seja, faz a vontade, é obediente, aí vem, porque lá em Ageu 2, versículo 8, fala o seguinte: eu sou o dono do ouro e da prata. Lá em Mateus 6,33 diz o seguinte: buscai primeiro o reino e a justiça de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Primeiro o reino e a justiça, e todas as outras coisas, eu não sei o que pode ser as outras coisas para você. Uma casa, um carro, uma família, saúde, eu não sei. Mas primeiro o reino e a justiça de Deus. Ou seja, quando você busca o reino e a justiça de Deus, você está sendo o quê? Obediente, você está fazendo o quê? A vontade de Deus. Ou seja, você está sobre a ordem do Senhor. Não o Senhor está sobre a sua ordem. Ah, Deus me ajuda. Ah, Deus faz isso para mim. Ah, Deus faz aquilo para mim. Opa, Deus não é seu escravo, não, cara. Deus é o seu criador. Deus é o seu dono. Ele te deu o livre-arbítrio, sim, para você fazer o que você quiser. Se você quiser se ferrar, assim como eu escolhi, usei como desculpa para mim fazer tudo. Entendeu? Mas hoje eu me arrependi muito. Eu me arrependo todos os dias. Me tornei um santo? Não. Ainda peco muito, peco demais. Mas todos os dias buscando consertar, todos os dias construindo essa parede que o Senhor está me ensinando a edificar, todos os dias escrevendo direito nessa folha branca que entregou, porque Ele me entregou nessa nova fase da minha vida. Então, a mensagem do vídeo de hoje é essa: que todos que estão me vendo, cristão, não cristão, cristão, ateu, qualquer pessoa que estiver vendo esse vídeo, não se esqueça de uma coisa, uma simples coisa. Você lembra que Jesus falou lá para Maria, Marta ansiosa e Maria prostrada aos pés de Deus? Jesus falou só uma coisa que é importante. Marta estava ansiosa demais, mas Jesus disse só uma coisa que era importante. Ou seja, Deus é importante, mas a gente tem que ter o quê? Deus como Senhor, Deus como Criador, Deus como maior sobre todas as coisas, como nosso pastor, como nosso Deus. E nós estamos sujeitos à vontade de Deus. Se você quer ficar a eternidade de boa, sujeite-se à vontade de Deus. Não fica tentando dar ordem para Deus, não, porque Deus não agrada disso, não. Deus gosta muito de quem agradece. Deus gosta muito de quem agradece. Porque as dificuldades, seu testemunho é forjado. Nas dificuldades que nós aprendemos a ficar de pé e a gritar para o mundo que somos dependentes de Deus. Na dificuldade nós descobrimos que necessitamos de Deus, que dependemos de Deus, que nós estamos sujeitos a Deus e Deus não está sujeito a nós. Ele nos ama sim, Ele já provou isso de várias formas no decorrer da história da humanidade. Mas eu não dou ordem em Deus, você não dá ordem em Deus, ninguém dá ordem em Deus. Deus é Deus desde antigamente, hoje e para sempre. Ou seja, Ele vai dar ordem desde a antiguidade, Ele dá ordem hoje, Ele vai ditar as ordens amanhã. E se você quer ter uma eternidade maravilhosa e tranquila com você e toda a sua família, obedeça ao Senhor e você vai ser muito feliz. Porque aquele que observa em secreto o recompensará generosamente por sua obediência. Um abraço, fiquem todos com Deus, até a próxima e Jesus ama todos vocês.